Então, é um prazer estar aqui com todo mundo. A gente tem 16 pessoas na sala. Eu queria agradecer o aceite, né, dos nossos convidados. Então, nós temos a professora Cristina Helena. Eu vou inverter a ordem que está no programa. A gente vai ter primeiro a professora Cristina Helena, depois a gente vai ter o professor Daniel. Cadê o Daniel? Cara, o professor Daniel está aqui, Daniel Estima. Vou começar com ele, Cristina. Aí, oi, professor Daniel. Depois a gente vai ter a fala da professora Isabel, se ela achar que é conveniente, o Rogério e o professor Elton. A ideia é trazer o relato das experiências no curto espaço, depois a pontuação dos debatedores, e a gente tiver espaço para uma ou duas perguntas, tá certo? Lembrando que é uma troca de experiência, de uma forma mais informal, e a ideia é que a gente crie novas perspectivas. Eu criei um pequeno slide para marcar esse momento, e então, vocês estão vendo o slide? Então, só para reforçar, está todo mundo enxergando, né, eu acho? Sim? Sim. Então, assim, eu queria dizer isso, que a gente está trabalhando qualidade de vida com equilíbrio, né? Buscando um equilíbrio no desequilíbrio, né? Então, o desafio de que a vida continua, a natureza continua, e a gente está buscando essas dimensões, a integração, e é esse que vai ser o nosso desafio, e tem sido, né, fazer de qualidade de vida com pandemia, no pós-pandemia, no trabalho híbrido. Então, já vou descompartilhar, e para convidar a nossa querida professora Cristina Helena para trazer a experiência dela na ESPM. Já agradeço de cara o professor Ricardo, que fez o convite a tempo da gente conversar e se conhecer virtualmente. E agradeço a presença de cada um, tá certo? Não vou nominar, mas vocês podem se manifestar se assim os apresentadores concordarem, tá bem? Por favor, a palavra é sua, professora Cristina. Fiz alguma coisa errada, deixa eu me achar aqui. 2 créditos da sua posição hierárquica e da sua formação. Tá bom, deixa eu me apresentar para vocês. Só deixa eu conseguir organizar uma coisa aqui, só um minuto, desculpa. Nada, Marcos. Vocês usam bastante o chat, o chat é o nosso espaço ali do cafezinho, tá bem? Eu acho que eu escolhi a mesma imagem que a Cristina, uma imagem de equilíbrio, e eu ia fazer uma brincadeira para me apresentar para vocês. Por favor, Cristina faça. Helena, eu sou economista de formação, então o equilíbrio é parte, né, da minha formação, a gente vive buscando equilíbrio nos mercados, e eu tenho doutorado pela Fundação Getúlio, área de domínio conexo em recursos humanos. Né? Fala mais forte, Cris, aqui o seu som está baixinho. Vocês conseguem me ouvir melhor sem o microfone? Sim. Então, tá bom. A minha área de domínio conexo no doutorado foi em recursos humanos. Né? Eu tenho um doutorado em economia na GV. E hoje eu saí da pró-reitoria, né, no começo do ano, pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação em estrito sensu, para um redesenho institucional, e estou ocupando uma área nova, que é a área de sucesso do docente e do discente. Acho que ao longo da apresentação vai ficar um pouco claro para vocês isso. Então, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, queria mostrar um pouquinho para vocês as ações institucionais da SPM, relacionadas com a questão da qualidade de vida. Nós temos um programa que a gente chama Programa Mais Saúde, que vocês estão vendo aqui. Todos os anos, né, a gente tem a Semana da Saúde, a gente tem campanhas de vacinação, a gente tem Dia das Mães, a gente tem um programa de educação financeira. Além disso, nesse portal aqui, que eu pretendo parar aqui para mostrar para vocês o que temos neste portal, só um minutinho, porque não sou, assim, exatamente uma pessoa maravilhosamente informatizada, né? Não, está ótimo, Cris, está tudo bem. Nós temos algumas ações, então a gente tem Outubro Rosa, Novembro Azul,
Cada hora muda essa página, uma página de acesso aos professores interna. Temos um boletim de saúde infantil, né? Nós temos o Outubro, a ação do Outubro Rosa ainda está aqui, a política do programa Mais Saúde e Bem-Estar, né? Que incentiva a gente, como vocês estão lendo aí, a ter hábitos mais saudáveis, de acordo com indicadores de saúde da população da SPM. Então, a gente promove pesquisas para encontrar indicadores críticos e atuar nessa direção, né? Nós intensificamos ações desse programa no começo da pandemia para apoiar toda a comunidade acadêmica. A gente oferece para os nossos professores e funcionários um clube de descontos, que são negociações feitas junto ao administrativo da escola. Temos um plano de previdência, né? Nós temos um clube bem do seu seguro de saúde, um cuide bem do seu seguro de saúde, a gente tem um programa de apoio, e aqui a gente tem umas áreas de dicas de funcionário, mensagens de motivação, a gente tem aqui o portal da área que nos atende, né, do convênio que nos atende, e um programa de longevidade, onde a gente também trabalha essa questão. Bom, o programa Mais Saúde, ele inclui, e principalmente na Semana da Saúde, várias apresentações sobre nutrição, hábitos, estilos de vida, meditação para acalmar a mente. A gente tem encontros sobre respiro SPM, que são paradas para a gente respirar. Na época do presencial, porque a gente ainda não voltou a isso, nós fazíamos rodadas de avaliação da saúde, onde a gente oferecia medição de densidade corporal, worksite, pressão arterial, nível de glicemia, e tínhamos estandes de orientação bucal e atendimento do ONPREV. Aulas de yoga, aulas de mini-horta, blitz de orientação postural, palestras com ortopedista, e sessões que a gente chama de sessão pipoca, que cada hora a gente convida um profissional de mercado, né? Essa foi qualidade do sono, né? E nós oferecemos alguns serviços acadêmicos institucionais. Estou falando rápido por conta do tempo, tá? Aqui, eu sou responsável hoje pelo Núcleo de Inovação Pedagógica. Tem uma pessoa que cuida do núcleo, que é a Manolita Correa Lima, que é uma pessoa maravilhosa, uma super parceira de trabalho, e ela organizou, desde o começo da pandemia até hoje, 187 academias para os professores. Então, aqui eu incluí alguns dos temas só, porque não iam caber todos aqui, mas nós demos treinamento para todos os professores nas ferramentas para as aulas síncronas no Zoom, no começo da pandemia. Nós temos um departamento de tecnologia e educação acadêmica, então uma área de informática voltada para produtos acadêmicos, que também ofereceu treinamentos de Canvas, metodologias ativas de webconferência, discutindo técnicas em EAD, utilizando simuladores, vídeos e o Harvard Management Mentor. Processo de avaliação online foi uma das formações, porque a gente tinha essa preocupação de como é que a gente vai avaliar os nossos alunos no ambiente síncrono. Enfim, vocês vão ver vários aqui, né? Tem cuidados como meditação guiada, relevância da rotina do sono no isolamento físico. Então, a gente não cuidou só das técnicas pedagógicas, mas a gente cuidou do corpo de professores, né? Para que a gente tivesse qualidade de vida, para que a gente pudesse montar um cardápio adequado, para que a gente soubesse como higienizar os produtos durante a pandemia, para que a gente pudesse dormir direito durante a pandemia, né? E nós tínhamos, no estrito senso, no começo, depois parou, mas no começo a gente fazia cafés toda segunda-feira virtuais, para trocar as nossas dificuldades, as nossas experiências, as nossas angústias, né, de estarmos todos presos em casa. Aqui estão outros serviços de suporte acadêmico que a gente oferece na SPM, o PIPA, que é o Programa de Intervenção Pedagógica na Aprendizagem, onde a gente oferece atendimento personalizado com acolhimento de estudantes e pais que têm desafios de aprendizagem. A gente faz parcerias com profissionais e instituições de ensino anteriores para fazer esse programa de acomodação, que a gente chama, né? Nós temos o PAPO, que é o Programa de Apoio Psicológico e Orientação, que também oferece apoio individualizado, mas por encaminhamento dos professores.
Nós temos o EPAP, que é o Escritório de Projeto e Apoio à Pesquisa, que oferece aos nossos professores suporte ao atendimento de editais para montar projetos de pesquisa, prestações de conta para as agências de financiamento, faz a gestão do programa de iniciação científica, que tem recursos institucionais e recursos do CNPq. Nós mantemos também um comitê de direitos humanos, que centraliza todas as práticas direcionadas a ações de direitos humanos, e um comitê de ética em pesquisa, ligado à Plataforma Brasil. Durante o Covid, ações contextualizadas. Nós criamos o programa de apoio ao empregado, eu não vou abrir essa página para não me demorar. Questionário médico, fizemos um mapeamento de saúde, oferecemos um programa de atividade física semanal, então nós podíamos escolher os horários e entrar, tinha um professor de ginástica lá nos orientando para a gente cuidar da coluna. Para quem precisou de cadeiras, enfim, de um conforto de trabalho, a escola ofereceu, mandou para a casa do professor e do funcionário esse equipamento. Nós tivemos acompanhamento e assistência aos infectados por Covid. Eu peguei Covid agora no começo do ano, tinha ligações semanais para ver como que eu estava, qual o médico que estava cuidando de mim, qual o protocolo de atendimento. Então, esse eu posso contar, porque eu participei. E fizemos festas, e na volta agora nós oferecemos assistentes para os professores nas aulas híbridas, para uso dos equipamentos. Um treinamento desses assistentes. Mais 2 minutinhos para você ir fechando. Tá bom. Fizemos atividades para discutir bullying virtual. Essas são as festas que nós organizamos, porque a gente cuidou da comunidade. E essa daqui é a área nova que nós criamos no meio da pandemia, de sucesso do docente e do discente, é um redesenho institucional. Programas e ações da pró-reitoria. Nós fizemos o atendimento financeiro de todos os alunos com dificuldade. Então, toda a economia que nós tivemos durante o período da pandemia foi destinada ao acolhimento financeiro de alunos com dificuldade. Fizemos um acolhimento institucional, criando funcionalidades remotas para entrega de livro, para acessar bases de dados. Tivemos orientação psicológica para os alunos e fizemos um único evento, mas de vinhos brasileiros, né? Aqui está a aula que nós fizemos. E aí, agora, reuniões semanais para o retorno, nos organizamos para fazer o retorno híbrido, e estamos agora com esse programa, um programa de ressocialização e reintegração de estudantes, que a gente chamou de Papo Aberto. Então, são encontros esses aqui, né? Um sobre dimensões psicológicas, um sobre música, mas a gente vai falar de música para trazer a questão do retorno ao presencial, como temos levado a vida, e cyberbullying, qual é a graça da desgraça. No Como Temos Levado a Vida, tem um filme que a gente pede que os alunos assistam antes. Para 2022, temos um projeto que eu pretendo implementar de acomodação de déficit de atenção no âmbito da neurodiversidade. E a gente tem um outro projeto de acolhimento, nós estamos produzindo um vídeo com os nossos estudantes, pautado nos valores da SPM, de sustentabilidade econômica, social e ambiental, valorização e promoção da educação e cultura brasileira, sistema social baseado no livre-arbítrio, livre iniciativa, liberdade de expressão, padrões éticos e meritocracia, criatividade e inovação, pessoas comprometidas, respeitadas e valorizadas. Com isso eu termino. Deu tempo? Uau! Bom, eu acho que você precisava de uns 2 dias para contar tudo o que você fez. Parabéns, eu te agradeço. E eu acho que com certeza vai valer um belo de um relatório e um paper, né, para você apresentar, sintetizar isso do sucesso do que vocês estão fazendo. Muito obrigada. Sucupira vai ficar lindo. O seu Sucupira, mas eu acho que vale um belo artigo científico, né? Uma beleza. Parabéns, Cris. Agora eu vou convidar o Daniel Estima para ter os seus 8 minutos de apresentação. Agradeço a presença do professor Fábio aqui, o nosso vice-coordenador geral, de estar aqui nos prestigiando. Vamos lá, professor Daniel. Eu sei que o tempo é curtinho, mas eu sei que você tem bastante coisa para contar. Vamos lá, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, professora Cris. Privilégio, né, estar com tanta gente bacana
junto aqui. Eu venho falar mais da visão da FIA e também com um chapéu de coordenação, tá? Então, certamente não sou especializado como as professoras, né, na área de pessoas, né? Admiro muito o trabalho feito e as pesquisas. A professora Cris de Limonge é uma pioneira nessa área, uma referência, e esse assunto, né, da qualidade de vida nunca esteve tão importante, né, tão urgente para tratarmos. E a questão da pandemia veio aí para, né, acho que para acelerar ainda mais essa importância, né? A minha vida pregressa, digamos assim, eu sou formado em computação, depois, né, como toda carreira em Y, fui para a área de gestão, mestrado, doutorado, e aí lá se vão 20 anos de carreira acadêmica, sendo que desde 2015 eu sou, projetando aqui para vocês, desde 2015 eu sou coordenador acadêmico do mestrado profissional de gestão de negócios da FIA. O programa existe desde 2014, né, eu já estava lá como corpo docente, e depois da formação da primeira turma, né, eu recebi o convite aí para ajudar na coordenação. E hoje, né, nós temos já mais de 150 mestres, né, formados pela FIA. A gente já está formando a turma 9, né, para começar em 2022, e somos 17 docentes, 17 professores, né, docentes permanentes, que se dividem em 2 linhas de pesquisa. Importante, né, falar também que o meu depoimento aqui vai ser bem focadinho, né, vai ser bem focado no mestrado profissional da FIA. A FIA é mais conhecida pelos MBAs, a FIA tem graduação também, pós-graduação, um monte de coisa, mas eu vou falar exatamente sobre esse nosso programa. E certamente, né, nós não temos o tamanho da SPM, como a professora acabou de mostrar para nós aqui, mas uma série de atividades foram feitas também, né, para os colaboradores, para o time docente. Eu acabei pautando aqui a minha apresentação um pouquinho para o time docente, mas especialmente para o que aconteceu, né, com o nosso corpo discente, especialmente no período da pandemia, né? Então, até como já foi comentado, e todos nós, né, sofremos aqui, né, os impactos, teve primeiro o grande susto ali da questão pandêmica, né, os comitês de crise foram criados e as decisões, né, tomadas ali muito rapidamente do que deveria ser feito. Então, nós também, na FIA, fizemos aí a transição para online, primeiramente forçados, né, no caso do mestrado, apesar da experiência da FIA em EAD, a graduação da FIA havia feito um shift até coisa de uma semana anterior para online também, e nesse caso para a gente foi benéfico, porque 80% do time dos professores do mestrado também contribuem para a graduação, então houve uma integração muito forte, um apoio muito grande institucional para o lado tecnológico, né, e o apoio aos docentes. Da mesma forma, né, a retomada presencial que a gente experimentou, né, no segundo semestre do ano passado, período curto, e que agora eu espero que nesse segundo semestre de 2021, de fato, seja uma retomada definitiva, né, e que a gente não sofra com terceiras, quartas, quintas ondas, como a gente está vendo em outros países. E nesse período, mostrando um mix aí, na verdade, do que a gente tem de estrutura de apoio, né, que já faz parte do curso e do que foi criado, né, no período de crise, uma questão que foi muito importante, a parte de comunicação que foi intensificada. Então, primeiramente, né, além das informações de praxe sobre programação e tudo mais, toda a parte, né, do posicionamento sobre a crise, qual seria o posicionamento da FIA. A gente tentou postergar calendário em algumas semanas no caso do mestrado, mas na época não tinha nem posicionamento da CAPES em relação a prazo. Então, tudo isso a gente tentou ser o mais transparente possível. Né, entre março e abril de 2020, nós fizemos 4 reuniões com as turmas vigentes. No caso da FIA, a entrada anual, a gente tem sempre uma turma entrando naquele ano e uma outra turma que está na metade. Então, essas foram as turmas que a gente
teve a maior preocupação, né, no período da crise. Além Daniel, você consegue falar em mais 2 minutos? Consigo. Estou olhando aqui no cronômetro também, vai dar tempo. A gente vai ter que Fica tranquilo. Brigar com o cronômetro, só Sem por problema. causa da próxima palestra lá. Sem problemas. Brigar por causa da Isabel, do Rogério e do Elton. Vamos lá. Então, a questão aqui, né, além da intensificação, e nesse meio tempo, na verdade, a gente tem até algumas comunicações para essas turmas que são via WhatsApp, né, a gente teve que se modernizar, ser a força nesse sentido também, e especialmente no atendimento individual. E aí a infra do curso também foi muito importante, porque a equipe de linha de frente atendendo alguns alunos de maneira individual, quando era uma questão menos operacional, passava para o professor assistente, cada turma tem o seu PA. Em vários casos, muitos casos mesmo, eu me reuni com vários alunos e a gente percebia que o apoio não era só questão de dúvida acadêmica, era um conforto mesmo que era necessário, dúvidas sobre carreira, o que ia acontecer nesse momento de incerteza que a gente espera que esteja passando. A FIA também é privada, então também teve uma questão financeira importante, um apoio da superintendência, correção monetária dos contratos foram isentos em 2021 e parte de 2020, uma área específica da FIA foi criada para isso de maneira institucional, e no caso do mestrado também a gente teve um tratamento diferenciado ali para renegociações, e no caso de demissões e cortes a gente também teve aí algumas pequenas bolsas, dentro do que foi possível dar, mas para tentar diminuir o impacto financeiro. E para terminar aqui, enfim, acho que eu mostrar um resultado positivo dessa história toda e desse acompanhamento mais de perto, em 2020, das 2 turmas vigentes, a gente está falando aí de perto de 70 alunos, apenas uma desistência, um cancelamento, e foi por um motivo bom, uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos e que o aluno não conseguiu conciliar com o programa. Então, correndo bastante aqui, Cris. Então, olha, 2 pontos importantes. Primeiro, a diversidade que a crise mostrou, e segundo, uma medida de resultados. Isso com qualidade de vida é muito, muito importante. A gente tem o desafio da diversidade, o desafio... E aí, né? E agora, então, a gente vai convidar a Isabela para dar o toque de classe. Você diz a cidade que você está, 1 crédito ou 2, e 1 ou 2 minutinhos, desculpa, a gente está fazendo tempo milagroso. Na sequência, Rogério ou Elton, vocês decidem, tá bem? Por favor, agradeço a presença. Gratidão pelo convite, boa noite a todos. Eu sou a professora Isabela, sou de Macaé, da UF, né? E parabéns pela organização, do Emprade. Bem, achei maravilhoso, parabéns, Cristina, parabéns aí, Daniel, pela apresentação. Nós desenvolvemos um projeto de extensão em Macaé, que é o Café com RH, promovendo ações em prol da melhoria da qualidade de vida dentro e fora do trabalho em Macaé e região. E eu trago assim, uma reflexão a partir dessa experiência que a gente também teve com várias atividades, SOS Educação Financeira, muito parecido com a experiência da Cristina, Também a gente esteve aprendendo com o Covid-19, trazendo questões relacionadas a questões emocionais, sentimento, a questão da coletividade, da sociedade, da sustentabilidade. E aí me veio a reflexão muito grande a partir da fala de vocês, e talvez uma provocação e inquietação para todos nós refletirmos sobre isso, o quanto que as ações que a gente desenvolve, seja macro ou em nível micro, para prevenir e não só adaptar nossos alunos para um contexto de produtividade acadêmica que às vezes é surreal, do sentido, do propósito, do produtivismo acadêmico. Qual que é o sentido e até onde vai, e até o quanto que isso tem um impacto nos pós-graduandos e nos graduandos em relação a essa qualidade de vida dentro e fora do trabalho, não só do trabalho enquanto estudante, o trabalho lá na sua profissão propriamente dita. E aí eu paro por aqui, já deu meus 2 minutos, É isso, gratidão.
esse termo produtivismo, ele é o cão. A gente tem que trabalhar muito o que é produtividade saudável e sustentável, o que é produtivismo. Super obrigada, Isabela. Elton ou Rogério, o que vocês decidiram? Rogério, está pronto? Senão posso Ô, começar. ô Elton, então você começou a falar, pode ser você. Tá certo. Eita, povo educado! Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Estou falando de Porto Velho, em Rondônia, Fala forte, Elton. e estou falando de Porto Velho, em Rondônia. Eu estou secretário de Gestão de Pessoas no Tribunal de Contas aqui do Estado e também leciono na área de administração. E para reflexão, assim, primeiro que eu gostei muito das experiências aí e fiquei impressionado com tanto de atividades da SPM, né, que a professora Cristina apresentou, realmente bem vasto, bem variado, né? E a reflexão que me trouxe, né, inclusive, é essa questão, mas que ela, inclusive, na conclusão respondeu. Eu falei, tá, e o nosso orçamento, né, como é que a gente trabalha esse tanto de coisa? Mas ela já respondeu que é o que é criatividade, né? Muitas vezes a criatividade da equipe é a gente realmente envolver as pessoas com coisas simples, mas que trazem uma efetividade muito grande, né? Então, isso realmente trouxe para mim essa reflexão. Eu acho que é uma coisa para a gente compartilhar essa questão da criatividade nessas ações mesmo, né? Que sobrepõe, inclusive, questões de orçamento. E com relação ao professor Daniel, né, que reforçou bem essa questão da comunicação, né, professor? A gente realmente fomos pegos muito de surpresa, né, nesse ciclo todo aí crítico que nós passamos, estamos passando ainda, e a comunicação, coordenação, pós-graduandos, professores, né, todo esse alinhamento que nós tivemos que ter e continuamos, né, tendo esse trabalho, sem dúvida, a comunicação como ponto central aí para a gente ter esse alinhamento constante com todos. Então, são esses dois pontos que eu gostaria de destacar, né, a questão da criatividade e essa questão da comunicação, bem ressaltada aí pelos professores. Obrigado. Nossa, muito legal, muito legal. Essa geração é muito 10, nossa senhora. Esses meus doutorandos e colegas são muito show. Vamos lá. Rogério, fecha aí, com chave de ouro também. Ô, pessoal, a gente ia passar dias tomando cafezinho com RH lá em Macaé, né, Isabela? Vamos lá, Rogério. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Rogério, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Para mim é uma honra estar aqui, agradeço muito o convite, né, o grande amigo também aqui presente nessa mesa, né, o Alberto. Um abração para você, Alberto, bom te ver aqui. Pena que o Fábio não deu tempo de falar. Seu som sumiu. Meu som sumiu? Voltou? Acho que voltou. Então, o que eu gostaria de, assim, agora tentar aqui fazer esse fechamento é indicar que, tanto na apresentação da Cristina quanto do Daniel, ficou muito claro a questão do acolhimento, né? E essa palavra, né, essa palavra-chave, o acolhimento, ela é fundamental para a proporção do bem-estar, né? Quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, se não existir, né, a promoção do bem-estar, não faz sentido, a gente está ali só chovendo em terra que não vai ser produtiva, que não vai fertilizar nada, né? E foi muito bacana ver que tanto nas ações da SPM quanto da FIA, o acolhimento foi determinante, né? Então, é observável aí pelos inúmeros exemplos que foram dados, né? Essa questão justamente de você acolher os profissionais, acolher os estudantes. Então, é muito legal nós observarmos que as pessoas estão entendendo que qualidade de vida no trabalho não é só ginástica laboral, né? Nós estamos falando de uma coisa que vai para muito além disso, que de fato traga bem-estar. E o interessante, né, e não sei se é um caso particular do setor educacional, mas fundamentalmente espero que não seja, né? Espero que as outras organizações também tenham esse mesmo cuidado. Não se preocupou apenas com os trabalhadores, com os colaboradores da organização, mas com todos os envolvidos, né? Quer dizer, efetivamente levar a qualidade de vida no trabalho também para as outras partes interessadas, né? Para os outros stakeholders. E quando vocês acolhem os estudantes e dão todo aquele apoio, né, financeiro, psicológico, quer dizer, são ações dessas que realmente proporcionam qualidade de vida no trabalho. Muito obrigado por compartilharem conosco, né? É uma pena que não dá para estender muito aqui e fazer aí, de repente, algumas perguntas, que eu teria um monte de perguntas para vocês, mas eu agradeço essa oportunidade, parabéns aí à organização do Emprade, e devolvo a palavra para você, Cris. Um beijão.
Pessoal, olha, legal, acolhimento, escuta ativa, cuidado, isso são coisas que deixaram de ser bondade para ser necessidade. Gente, temos espaço para uma pergunta ou um comentário de 1 a 2 minutos. Eu fiz isso errado, eu fiz no privado. Eu acho que eu fiz para a Daphne. Quem quer falar ou comentar, 1 minuto, por favor. Tem 10 segundos para decidir. Levanta a mão e fala. Quem pode? Uma coisa, Alguém Cristina, deseja rapidinho, comentar? posso? Pode, claro. Só dizer para vocês que a gente se deu conta no meio da pandemia que o nosso capital social, os nossos relacionamentos permitiram que a gente fizesse tantas ações, a gente quis dividir isso, então nós abrimos para inscrição de professores de escolas públicas do Brasil inteiro, e nós vamos manter esse programa para os próximos anos. Tá. Então, se vocês puderem divulgar, a gente agradece bastante, porque é uma forma da gente não reter isso intramuros e abraçar esse país que tanto precisa. Que beleza, transbordou. É isso que você faz tão bem feito que aquilo pode se multiplicar, né? Bom, pessoal, Eduardo, faça a pergunta rapidinho e a pessoa responde mais rapidinho, e daí a gente encerra com o coração feliz. Nós temos 3 minutos. Não temos. A gente tem que terminar 1 minuto antes, porque eu estou indo para a palestra. Então, eu fiquei surpreso com a apresentação dos debatedores. A meu ver, quando eu li o título, A Qualidade de Vida dos Pós-Graduandos, eu tinha imaginado que seria algo do tipo uma preocupação com relação aos alunos, se haveria um cuidado com o estresse, ou a relação disso com taxas de suicídio, que tem alguns estudos nesse sentido, mas o que eu percebi foi um movimento de uma atenção laboral, né, uma atenção aos pós-graduados. Né? E aí eu me pergunto se seria nesse sentido, né, se as instituições teriam algum movimento nesse sentido dos alunos, ou se, ao contrário senso, isso não seria uma temática relevante? Eu não sei, deixo aberto, como temos só 1 segundo para cada pessoa falar. É rápido, Eduardo. O Programa de Intervenção Pedagógica da Aprendizagem acolheu todos os estudantes que estavam com problema durante a pandemia, mas, infelizmente, nós tivemos muitas tentativas de suicídio. Nós tentamos amparar todos. É um assunto delicado, por isso eu não coloquei na apresentação, mas muito sofrido foi esse isolamento social, foi muito difícil. Então, por isso que a gente promoveu encontros, atividades de fala, para que as pessoas pudessem, sob o pretexto de falar de música, de cinema, pudessem estar acolhidos por psicólogos. Eduardo, eu queria contribuir um pouco também. Eu creio que uma das preocupações que a gente fala muito do aluno, mas a gente teve um corpo docente muito adoecido também. Então, e muito resistente, talvez por orgulho, vaidade, não, eu não preciso, sei lá o quê, que a gente tem isso, infelizmente, essa vaidade, né, em todos os sentidos, e muito no campo acadêmico, muito até, né? E isso também, dos professores estarem sofrendo, há uma projeção e passa isso para os alunos também. Então, acho que esses programas, quando a gente fala direcionar para o pós-graduando, primeiro a gente tem que pensar para o professor, para depois isso ter um impacto. É isso que eu trouxe essa reflexão anterior, que muitas dessas questões vêm do burnout, que a gente está vendo ser gerado nos professores e nos alunos. Eu sou psicóloga, esqueci de falar minha formação anterior, mas dou aula no curso de administração. E os cuidados, realmente, então, é uma questão que eu concordo com você, Eduardo. Tem muita coisa, mas ainda falta muita coisa a se fazer de uma maneira mais macro para a gente conseguir melhorar isso tudo. E que fique, né? Não seja uma coisa só da pandemia. Muito bem, gente. Então, são temas importantíssimos, Eduardo. Esse é uma das prioridades da USP também, como um todo, e da sociedade, e vamos focar nisso, sim, importante, de forma direta e indireta. A gente está encerrado, espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham vontade de trabalhar muito nisso, e vamos para a abertura. O Alisson Paulinelli foi indicado para o Nobel, vocês vão ver que personalidade. Até já, a gente se encontra aí. Um beijo, pessoal.